Gostaria de confirmar se estão me escutando bem. Sejam bem-vindos a mais um webinar do InfoVarejo. Gustavo Vanucci, quando estiver pronto. Vamos entrar na sala também. O Vanucci está entrando. Boa tarde. Pessoal, gostaria da confirmação de todos, se vocês nos escutam bem. O pessoal está digitando, já temos mais de 40 pessoas na sala. Coisa boa. Tá sim, ok, tá alto e claro. Então, não vamos perder tempo, né, Gustavo? E vamos já para passar um conteúdo rico aí para todos vocês. Gostaria de dar as boas-vindas para cada um de vocês e para o Gustavo Vanucci, que é consultor, pesquisador, congressista, bacharel e mestre em administração de negócios, com ênfase em consumo e comportamento do consumidor, especialista em inteligência de mercado e em produtos FMCG, Fast Moving Consumer Goods. A gente já se conhece há alguns anos, né, Vanucci? Há mais de 5 anos aí, a gente acaba se esbarrando no mercado. O Vanucci, a gente tem alguns clientes em comum, é um grande entusiasta aí dos dados, né, da pesquisa, dos fatos e estatísticas para melhorar os resultados do varejo. Hoje ele vai falar um pouquinho da experiência que ele teve na Euroshop, né, deste ano. Vou passar a palavra para ele, que ele vai saber falar melhor do que eu, e numa palestra super atual, nesse momento que a gente está vivendo, de como enfrentar o mercado Covid-19, né, o coronavírus, e os aprendizados da Euroshop. Gustavo, a palavra é sua, fique à vontade. Pessoal, a expectativa é de 40 minutos, mais ou menos, de palestra, e depois nós vamos abrir para perguntas. Então, tendo alguma pergunta, já pode até enviar no chat, eu vou compilando, e no final a gente vai ter um bate-papo aí de uns 15, 20 minutos de conversa. Tá ok? Então, vamos lá, Gustavo, a palavra é sua, meu amigo. Ok, Gabriel. Primeiro, quero agradecer o convite aí, a oportunidade de estar podendo falar com amigos, clientes, né, clientes aí do InfoVarejo, pessoas que gostam do varejo e que estamos todos juntos enfrentando esse momento histórico aí para a sociedade, que é, né, o nosso amigo Covid-19. Né? E a ideia é que hoje, né, não é trazer nenhuma afirmativa, até porque quem falar em afirmativa hoje ou é louco, né, ou tem uma informação privilegiada aí que ninguém está tendo. E a ideia mesmo é fazer algumas reflexões, de forma que a gente puder, assim, enxergar, né, o que vai vir após a onda do coronavírus. A segunda onda, que é quando o mercado se abre, o varejo volta a funcionar de uma forma mais efetiva, e aí sim, vamos enfrentar um mundo, se a gente já estava no mundo VUCA, é um mundo incerto, onde as pessoas estão com novos comportamentos, e aí nós vamos ter que descobrir esse novo padrão. É um pouco sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Falando um pouco da minha experiência internacional, tudo começou lá em 2016, quando um amigo e gestor de uma multinacional me convidou para ir na Iguaçu, em Puerto Montt, no Chile, né, que é essa foto que vocês estão vendo aí, um local maravilhoso, que eu acho que todo mundo tem que ir, independente de qualquer coisa, e foi uma grande oportunidade para conhecer a cadeia produtiva do salmão e também conhecer alguns parceiros do agronegócio. Logo em seguida, eu tive a oportunidade de iniciar minha trajetória na Euroshop, em 2017. Eu e minha esposa tivemos a oportunidade de viajar. Para quem não conhece a gente, além de esposa, é sócia, né? Então, a gente trabalha junto em diversos projetos. Ela atua na área de comportamento do consumidor, principalmente na área de neurociência e gerenciamento por categoria. E, em seguida, ano passado, eu tive a oportunidade de ir na NRF, né? Onde eu fui a convite também da Associação Mineira de Supermercados, e como resultado da NRF, surgiu a oportunidade de escrever para a revista Gôndola, né, os 5 Is do varejo, né, onde a gente falava de informação, falava de inteligência, falava de engajamento, como é que eu posso dizer assim, a parte mais ligada às pessoas, né? E foi quando eu
tive o primeiro acesso à questão da humanização, coisa que esse ano também, 2020, foi muito falado na NRF. E falando um pouco do que aconteceu esse ano, eu queria fazer um breve comentário, que todo mundo me pergunta, Gustavo, a Euroshop e a NRF, vale a pena ir nas duas? Qual que é melhor, qual que é pior? E a minha resposta é simples, né? Eu acho que as duas são experiências diferentes, são experiências que uma agregam o que a outra fala e vice-versa, mas que eu queria traduzir isso para vocês em alguns números para vocês entenderem. O primeiro ponto da NRF é que ela acontece em 3 dias, né, geralmente em janeiro, né, na segunda quinzena de janeiro. Esse ano teve 40 mil visitantes, né, são 99 países visitantes de nacionalidades diferentes. É a maior comitiva, é a comitiva brasileira, são quase 2 mil brasileiros visitando essa feira, né? São cerca de 800 expositores e 300 palestras. Quando a gente vai para o mundo da Euroshop, esse ano eles tiveram 5 dias de feira, né? Cerca de 94 mil visitantes, e aí já cabe ressaltar que já existia o coronavírus, então teve uma quebra em torno de 50 mil pessoas, né? 19 mil já estavam inscritos, e eles imaginavam que ia ter quase 140 mil pessoas na feira desse ano. Esse ano tiveram 142 países, né, de nacionalidade, pessoas que visitaram de nacionalidades diferentes. A comitiva brasileira era em torno de 700 pessoas, né? Os expositores, em torno de 2.300 expositores e cerca de 600 palestras, né? E aí a gente começa a entender um pouco qual é a dimensão de uma e de outra. E de forma resumida, o que eu posso dizer é o seguinte: a NRF ela é, né, na capital do consumo, onde tem as grandes marcas do varejo, e eles conseguem ter investimento e recursos para implementar essas novas tecnologias de forma de liderança, né, de forma única, e puxar um pouco essas tendências. Quando a gente chega no Euroshop, e cabe ressaltar que ela acontece somente de 3 em 3 anos, a gente começa a ver a solução, e aí sim, de forma questão do preço, ela começa a ser acessível ao pequeno e médio varejo. Então a gente começa a ter o paradoxo do que é inovação de difícil acesso, de custo caro, e depois, numa outra dimensão, a gente começa a ver isso tendo queda de preço e sendo de uma forma mais capilarizada, né, gerando acesso para o pequeno e médio varejo como um todo. E aí, esse ano, uma coisa que eu queria comentar também, eu fiz uma pesquisa agora no dia 1º de março para entender qual era a audiência dessas duas feiras, né? Para quem já me conhece um pouco aí, eu não poderia deixar de falar de mapas de geomarketing, que foi, né, uma das primeiras ferramentas que me trouxe para o lado do empreendedorismo, né? Minha carreira, trabalhei 10 anos na Nestlé, e assim que eu saí da Nestlé, ingressei no mundo no caso das consultorias, e o geomarketing foi um dos primeiros produtos que eu consegui me especializar e me colocar no mercado. E aí eu queria chamar a atenção aí do azul, né? É a audiência da NRF, e o vermelho da Euroshop. Então a gente começa a ver claramente, né, os países que têm uma tendência a buscar a Euroshop como fonte de informação, e os países que tendem a buscar a NRF Euroshop da sua forma. Então a gente começa a ver que a América, como um todo, né, ela está ligada mais à NRF, e no caso, a maior parte da Europa e da Rússia, né, gostando ali um pouco mais da Euroshop. Então é uma divisão bem honesta, né, mas eu acho que são dois princípios bem interessantes para a gente entender. E no Brasil, né, eu acho que também cabe ressaltar que praticamente somente as regiões sul e sudeste que têm uma busca, né, aí eu estou falando mais do Google Trends, que buscam informações sobre a NRF, que visitam e que acessam informações, né, dessa feira que acontece em Nova York. E no caso da Euroshop, basicamente hoje é São Paulo. Então acho que é interessante a gente começar a entender a oportunidade, né, e o acesso de webinários iguais a esse, que possa transmitir informações com o Brasil como um todo. Ainda mais numa época de reclusão, onde todo mundo, né, tá confinado, está em quarentena, e aí a gente consegue transmitir um pouco dessa experiência que foi visitar essas feiras, essa questão da internacionalização. Eu queria ressaltar que esse ano, né, diferente dos outros anos, eu fiz um convite, né, para 2 consultores, 2 empresas diferentes,
E nós três resolvemos ir juntos, de forma unida, né? Mas em busca de quê? Entender o que é o varejo, né, europeu, né? E buscar aprendizados internacionais para estabelecer entre a gente, entre o mercado, uma relação de crescimento a partir de um dos maiores segredos do varejo. E o mais interessante que aconteceu esse ano, a gente contratou uma colega, uma amiga, hoje uma amiga, que foi a tradutora e ajudou a gente a fazer a curadoria das visitas técnicas e de alguns estandes que a gente visitou, e foi ela que trouxe a pergunta que para a gente valia um milhão. A gente tinha muito tempo que alguém não fazia uma pergunta que mexesse um pouco com a nossa forma de ser, de pensar, e eu queria compartilhar essa pergunta. De uma forma simples, essa é a Ludmilla, para quem não conhece, acredito que a mãe dela deve estar na Alemanha vendo a gente também, porque eles estão em confinamento lá desde uns 15 dias que eu venho conversando com eles, né? E aí ela fez a seguinte pergunta para a gente: o desconto é a arte da omissão? E isso fez a gente refletir dentro de uma loja de supermercados, né? Especificamente a Aldi, e a gente começou a discutir se o desconto é a arte da omissão, o que seria omissão, e fomos aprofundar, porque acaba que esse é o slogan, né, de uma das maiores redes mundiais de varejo, de hard discounts, que é a Audi. E aí é um pouco sobre isso que eu vou discutir, e no final eu faço o fechamento do que é a resposta desse segredo, né, que o desconto é a arte da omissão. Então, de uma forma mais profunda, o contexto que a gente vai estar conversando aqui hoje é de forma a promover a reflexão sobre a importância de investir em pessoas, processos e tecnologia, né? Principalmente em tempo de crise, em tempo de Covid-19, tendo como referência os aprendizados que a gente teve lá no Euroshop de 2020. Acho que não precisa relatar, nós estamos vivendo um momento de incertezas, né? Mas eu acho que qualquer líder, qualquer empreendedor, qualquer especialista hoje que tem um próprio negócio ou que pretende abrir um negócio nesse momento, transformando uma crise em oportunidade, é saber para onde a gente vai. Eu acho que esse é o grande desafio e é a pergunta que vale 1 milhão hoje. Se a gente conseguir enxergar para onde a gente vai, eu acho que esse empreendedor ele sai na frente, ele ganha velocidade, agilidade e começa a ganhar mercado consequentemente, né? E aí, né, alguém faz a pergunta assim para mim, tá, Gustavo, mas qual seria a palavra, a frase desse momento? E existe uma lenda, né, que salvou o rei na época, que ele fez um concurso e alguém perguntou assim, qual seria a frase para poder justificar momentos de crise e momentos de fartura? E a frase que ganhou foi essa frase, isso também passará. Eu até coloquei como hashtag aí, que eu acho que é um slogan bem interessante, que mostra para a gente que esse momento vai passar. Como também no momento de fartura vai passar, e como já passou 2012, 2013, quando a economia, o Brasil estava crescendo de forma bem interessante. Então, a única certeza que eu tenho de todo esse momento é que isso também passará, né? E aí vem a pergunta, quando passar, o que nós vamos fazer, né, após a economia voltar ao normal ou iniciar o processo, se é que existe normalidade após uma crise dessa, né? E aí eu queria fazer um convite, que é uma metáfora, né? Trazer um pouco do que uma das ações que eu mais gosto, que é velejar, que é andar de barco. Na minha infância, lá na represa de Três Marias, com amigos, familiares, eu vivenciei muito a questão do barco e hoje eu sou apaixonado com a questão de água, principalmente mergulhar e fazer, trabalhar com velejo e velejar de uma forma normal. Então, vamos ter que colocar o barco na água. E aí já começa a ficar a primeira dica, né? Como colocar o barco na água, como abrir as lojas, como iniciar essa nova atividade, né? Sem esquecer da cooperação. Eu acho que os vizinhos comerciais, concorrentes ou não, todos nós vamos ter que ajudar uns aos outros. E eu acho que, então, entender isso e começar a se preparar para essa cooperação que vai acontecer nesse momento aí de reabertura do mercado. Também é fundamental conhecer o comportamento do tempo, né, na região em que você navega, né? Também é outra metáfora, onde a região seria um mercado. Ou seja, temos que entender a composição do nosso bairro, a composição da nossa vizinhança, entender como realmente funciona. Sair de trás da mesa, sair de trás do balcão e realmente começar a observar o mercado, né, de uma forma mais direta, de uma forma mais objetiva.
E aí eu trouxe para vocês alguns dados que já podem refletir um pouco desse momento pós-Covid, né? Essa aqui é uma pesquisa que a Nielsen e a Elo publicou recentemente, mas agora no dia 24/3, então ela é bem recente, onde ela demonstra que nos cartões de débito, deixa eu só tentar ver se eu consigo mostrar para vocês alguns pontos aqui, ó. O Brasil débito mostra que o supermercado crescia 20%, as drogarias 15%, e numa média geral o varejo caía 64%, né? Com 35% de queda no movimento de cartões de débito, né? Sempre lembrando que nós estamos falando aqui de cartão de débito, 46 no material de construção, 69 bares e restaurantes, 75 lojas de departamento, e assim por diante, turismo, estacionamento e vestuário, né? Então, além disso, temos também a mesma pesquisa baseada no cartão de crédito, né? Onde o supermercado crescia 20%, drogaria 13%, o varejo caía 54%, e aí nós temos o turismo, né? Puxando a queda para 83%, estacionamento 82%, vestuário para 82%. Então a gente já começa a entender algumas demandas que vão acontecer, ou de forma reprimida, ou de forma muito modificada após o Covid, né? Então, dentro desse webinar, podemos ter gente de diversos segmentos, então eu trouxe um overview, apesar da minha experiência ser mais ligada a alimentos e bebidas, né, a indústrias, varejos e comportamento do consumidor, mas eu acho que aqui nós podemos abranger um pouco mais e falar do comportamento do consumidor, do varejo como um todo. E aí todo mundo pode perguntar, né, mas o e-commerce? Também foi feita essa pesquisa baseada no cartão de crédito, né? Bares e restaurantes estavam crescendo 69%, né? E os demais setores caíram 37% no e-commerce. Também o turismo e estacionamento fazendo a maior queda, no caso aí do e-commerce. E, em seguida, construção e vestuário. Aqui, o vestuário reagindo um pouco em relação à queda do varejo físico, né? Mas no online, realmente, teve uma puxada, né? São várias promoções, eu tenho depoimentos de amigos que estão tendo acesso a preços nunca antes disponibilizados por essas empresas. Então, realmente, virou uma forma rápida do varejo de vestuário, calçados, etc., a desovar seu estoque, a realmente ofertar produtos de uma forma bem direta para a sociedade. Então, acho que é muito importante aqui nesse contexto entender que cada segmento vai sofrer um impacto diferente, né? Existem alguns especialistas aí que falam que quando tiver a retomada, abrir o mercado, todas as empresas vão estar trabalhando com 50% do seu faturamento de antes da quarentena, né? Então, que esse é um desafio, mas eu acredito, olhando os números, que a gente vai ter segmentos aí que vão ter um impacto bem acima de 50%, impactos abaixo de 50%. E o grande desafio é retomar a normalidade, né, de uma forma nunca vista, porque tudo que a gente se viu até hoje, com certeza, não vai ser solução para amanhã, porque o impacto no comportamento do consumidor vai ser muito grande. Não existe pesquisa disponibilizada pela ciência ou por outras áreas que podem prever um pouco de forma científica mesmo o que vai acontecer e qual vai ser o comportamento do consumidor após a saída aí da quarentena. E aí a gente começa então a ter um sofrimento, porque a partir do momento que a gente entra no mercado, os concorrentes também vão vir. E aí, no caso, fazendo também outra metáfora com a parte de velejo, que já participou de competições, é um barco tentando tomar o vento do outro, de forma a ganhar velocidade, a ganhar agilidade, ultrapassar e, se possível, ganhar a concorrência. E aí o momento é esse, de entender que todo mundo vai estar em busca desse mesmo consumidor, dessa mesma demanda, né? Então, quer dizer, as ofertas vão ter um ponto comum. E aí é o que eu estou chamando de sobrevivência, né? Quando entra o processo de sobrevivência, existe a cooperação, existe a colaboração, mas também existe esse indicativo de sobrevivência. E aí é um desafio, né? Como é que vai ser o comportamento dos empresários, como é que vai ser o comportamento? Uma das coisas que estão chamando a atenção da maioria dos especialistas que eu converso e das lives que eu também vejo como pesquisador, como entusiasta do varejo, é que eles estão assim, realmente entusiasmados com o que as empresas estão fazendo, trabalhando de forma colaborativa, né?
Então, eu acho que isso já é um ponto, mas assim, a gente tem que esperar um pouco para ver depois dessa abertura de mercado. Porque, por enquanto, as armas são iguais, ou seja, ninguém tem um ambiente físico pronto para poder iniciar as suas ações. Então, hoje está todo mundo um pouco na retaguarda, tentando esperar o que vai acontecer. E aí sim, na hora que abrir o mercado, na hora que acabar o confinamento, aí sim a gente vai ter um pouco de como realmente o mercado vai reagir a essa nova abertura. E aí vem uma frase que eu ouvi hoje numa live, né, que é o novo normal. Qual que vai ser o novo normal? Qual vai ser o novo comportamento que vai se tornar normalidade? Né? Será que realmente agora todo mundo vai comprar alimentos via e-commerce? Será que as lojas físicas vão ter realmente uma mudança de comportamento, voltando para a experiência e realmente a venda ser de forma online? Como todo mundo já previa, mas ainda os percentuais aqui em alguns segmentos eram de apenas 2%, 3%, 4% de uma venda global, né? Então, quer dizer, eu acho que tudo que está acontecendo agora vai agilizar esse raciocínio, vai agilizar o investimento nessas tecnologias, porque agora começa realmente o omnichannel a fazer sentido, né? Porque se perdurar por mais de 2, 3 meses, igual alguns especialistas estão falando, esse confinamento, essa quarentena, a gente vai ter que realmente tomar atitudes. Eu já tenho clientes meus, por exemplo, que em uma semana já saíram do offline para o online. Então, quer dizer, mostra que realmente temos empreendedores ágeis, empreendedores que enxergam a oportunidade nesse momento e que fazem esses investimentos em prol aí do resultado, tanto operacional, também dos funcionários da sua empresa, de todo o ecossistema que está em volta. Porque cada empresa aqui tem 4, 5, 10 mil funcionários, mas tem um ecossistema que depende de todos esses empregos, de todo esse movimento que essa empresa faz na economia. Então, o novo normal passa a ser um desafio e a busca de todos os especialistas aí do setor. Mas quais então são essas iniciativas, né, que o varejo precisa tomar, né, quando o mercado retomar? E é isso que eu quero traduzir um pouco para vocês agora. Na Euroshop, a gente teve diversos pontos, mas eu trouxe 3 para alavancar com vocês aqui devido ao tempo, né? O primeiro é o All Factor, né? Ou seja, a experiência dentro da loja, seja ela física ou digital, né? E o que é esse wow? Né? Da própria palavra é quando o cliente entra e fala wow, né? Se entusiasma com o que ele está vendo, ele sai lá de dentro com atendimento de forma que ele pega e fala, cara, fui muito bem atendido, e realmente começa a ser um propagandista natural da sua marca. E aí, uma primeira dica que eu dou para todo mundo que é do varejo, todo empreendedor, é desligar o piloto automático e assumir a direção do barco. Né? Ou seja, todos os sistemas de previsão de compras, de histórico de vendas, nesse momento, eles mais atrapalham do que ajudam. Então, chegou a hora realmente do empreendedor, do empresário, assumir, né, a sua jornada, assumir a rédea, né, o chifre da sua empresa, de forma que ele possa dirigir dentro daquelas condições que ele acredita, da que ele pensa, do instinto no qual ele abriu a empresa, gerenciou a empresa até hoje, empreendeu e agora vai ter que voltar a esse momento, que é o que a gente chama de liderança, né? E além dessa liderança, porque o momento hoje ele é de oxigenar e aprender. Não adianta querer ensinar hoje uma coisa que ninguém sabe o que é. Eu acho que o momento hoje é de aprender, então ouvir mais, dar voz aos empregados, entender um pouco a vizinhança, então de forma que você possa, a partir de todos esses sinais, começar a montar o seu quebra-cabeça e definir para onde você vai levar o seu negócio. Né? Outro ponto, né, que é isso que eu acabei de dizer, não basta só captar sinais. Né? Esse empreendedor, através da sua liderança, ele vai ter que saber a direção correta. E aí a tomada de decisão. Né? E quem vai tomar a decisão hoje, esse empreendedor, as informações que ele tem são muito pequenas. Né? Então ainda é muito, muito recente esse movimento. Então, quer dizer, a audácia, a busca dessa acurácia, o sexto sentido, tudo isso, nesse momento, vai fazer muita diferença. Né? Então, após essa liderança, o que ele vai ter que começar a entender?
que ele sozinho não vai conseguir levar a empresa dele. Então, ele vai ter que ter o foco nas pessoas. Ele vai ter que blindar a equipe de trabalho de uma forma bem transparente, né? Com informações corretas, independente da polaridade política, independente de um ou outro achar que a opinião dele é certa ou errada. Mas sim, fazer com que as informações sejam transparentes, que sejam repassadas para ele com a maior transparência possível. Segundo, preocupar com o bem-estar, não só dos seus colaboradores, mas também de familiares. Nós estamos vivendo um momento aí de sensibilidade. Então, quando o líder aproxima da sua equipe de uma forma mais humana, isso faz com que o pessoal aumente o engajamento e todo mundo comece a realmente falar, pô, esse cara é diferente, eu vou votar com ele nessa busca. E o terceiro é garantir as necessidades básicas. Nesse momento de incerteza, nesse momento né, de volatilidade, as necessidades fisiológicas e seguranças são as mais buscadas. Né? Então, a partir do momento que o empreendedor garante o emprego, mesmo com a queda de salário, não sei quais são as negociações que podem surgir, mas tem que já rapidamente garantir essas necessidades básicas sejam supridas, para que não haja especulação, para que ele saiba exatamente o que vai acontecer. Né? E isso é muito importante no que tange as pessoas. Por quê que a gente tem que fazer esse investimento? Né? Aí, só para lembrar, quem não se lembra muito desse momento, de algumas bases, né? Essa pirâmide de Maslow, então nós estamos falando que antes das sociais, estímulo e status, o foco é a segurança e as necessidades de segurança e fisiológicas. E aí surge uma coisa que eu queria compartilhar, que também a gente aprendeu no Euroshop. A Ludmila conseguiu uma visita na Amazon e a gente teve a oportunidade de fazer a visita, e no final uma coisa me chamou muita atenção. Né? Na Amazon, eles trabalham a questão da produtividade, da qualidade e da saúde. Então, eu acho que esse é um primeiro ensinamento, o primeiro insight que a Euroshop trouxe para a gente, e que eu acho que vale a pena compartilhar. É fazer com que a premiação, né, ela tenha esses três princípios, de avaliar a produtividade do colaborador, a qualidade do serviço, né, mas também a saúde dele, o índice de faltas que ele teve, se ele está cuidando da saúde, se ele está usando os EPIs necessários para poder proteger a saúde dele. Tudo isso vai criar um ambiente que ele se sinta confortável. E quem ganha isso é a empresa. Porque hoje demitir, contratar e treinar é muito caro. Então, a partir do momento que você traz esse engajamento, isso faz com que reduza o turnover, né, e aumente a produtividade. Que esse é um dos segredos que já a gente vai chegar, que está ligado muito à eficiência operacional. Então, o O-Factor, ele termina de que forma? Né? Quando todos esses colaboradores estão engajados com o propósito, com os princípios da empresa, todos esses funcionários conseguem transmitir isso para o seu atendimento. Conseguem fazer com que tudo isso seja repassado ao cliente de uma forma mais humana, porque as pessoas estão mais sensíveis. Ou seja, não adianta só o dono ter a visão, só ele ter esse princípio, esse valor. Todos, nesse momento, precisam estarem juntos para transmitir de forma segura esses valores e esses princípios aos seus clientes. E aí a gente entra na segunda, que é emocionalização e também colaboração. Né? O que seria isso na prática? Outra visita que a gente fez na Euroshop foi uma padaria. Né? Nós temos aí os dois empreendedores, nós temos aqui no caso a Maria e o João. A Maria é brasileira, o João é alemão. Ele veio fazer um trabalho aqui na Rocinha, eles apaixonaram e voltaram para a Alemanha. Né? E hoje eles têm uma padaria. E uma coisa legal que ele falou é que quando ele voltou e resolveu, já era padeiro, ele resolveu empreender, ele empreendeu com paixão, com missão, com profissão e com vocação. E aí eu lembrei basicamente do Ikigai. Né? Não vou entrar muito de forma profunda, mas quem quiser pesquisar um pouco sobre o Ikigai, aí, eu acho que é muito interessante, porque essa emocionalização é isso. Nesse momento humano, nesse momento de que todos voltam às suas bases, principalmente às suas bases energéticas, o processo decisório ele passa a ser mais humano. Você tem uma empresa que tem um propósito humano, um propósito diferenciado, com certeza vai ser um diferencial competitivo na hora que o cliente faz a avaliação das escolhas
e toma uma decisão de qual cliente que ele vai visitar ou qual estabelecimento que ele vai efetuar a compra. Então é muito importante transmitir, além do engajamento, dos princípios, dos valores, o Ikigai. Então, se você não tem o Ikigai, comece a pensar nele, começa a definir, né, qual é a sua paixão, qual é a sua missão, qual a profissão. Ou seja, além dos produtos, não basta mais levar o conceito de serviços. Temos que levar produtos, serviços e propósitos. E isso, o Ikigai ajuda a definir um pouco esse trabalho. E aí, eu queria, né, essa é a foto da padaria, né, que a grande propósito deles, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a questão do bio. Né? A Europa tem uma renda per capita em torno de 2.500 euros, né? Principalmente a cidade de Düsseldorf, que a gente visitou. Todos os colaboradores ganham 2.500 euros, né? Isso já líquido, para eles poderem sobreviver e viver assumir todas as suas despesas do lar. E aí o que ele comentou comigo, que o propósito dele, o que é? Ele acredita tanto no bio, e acredita tanto nesse controle biológico, que todos os pães deles têm essa característica. E é isso que ele vende. Ele vende saudabilidade, ele vende saúde, e ele vende produtos bios. A gente sabe que no Brasil, não é isso que eu quero trazer, tá? Acho que no Brasil a gente tem aí um grande desafio em produtos orgânicos, produtos naturais, produtos biológicos, mas o que eu quero chamar é o propósito. A gente tem que acreditar num diferencial competitivo, e esse diferencial competitivo tem que ser comunicado. E as pessoas têm que entender que isso realmente é valor para elas. Então, acho que esse é o grande desafio do empreendedor. Depois de passar toda a parte de pessoal, é ele criar um propósito, em que as pessoas acreditam, evidenciam, né, e passam a fazer parte do dia a dia, da rotina desses clientes. E aí, voltando um pouco também, o seguinte, que todo mundo gosta de falar em dor, jornada de compra, compreender hábitos e costumes. E eu acho que agora tem que ir um pouco mais, né? Eu acho que agora nós temos que conhecer o micromomentos, o Google já lançou isso há uns anos atrás, né? Então nós temos que entender a frequência, os horários e os principais motivos pelo qual esse cliente escolheu a sua loja, né? Isso gera lealdade, isso gera recorrência de compra. E quando a gente fala em varejo, principalmente um varejo com alta recorrência, que é o caso dos supermercados, padarias, farmácias, apesar que nesse momento a farmácia vai ter uma recorrência muito próxima do supermercado, eu acho que é entender isso, é entender que a lealdade e a recorrência são os dois grandes objetivos, seja do atendimento, seja dos produtos, dos serviços e principalmente da logística, seja ela offline ou online. E aí a gente chega, então, numa coisa que também me chamou muita atenção, né, que é o propósito da origem. Só para vocês terem noção, esse aqui é um trator, né, onde ele fechou parceria com um produtor e o produtor leva o trigo para o seu estabelecimento. E todo o trigo ele é moído, né, a farinha é feita dentro da própria padaria. Então ele tem certeza da origem, ele tem certeza do produtor que ele escolheu como parceiro, e isso tudo, isso vira história, né? Isso acaba sendo repassado para os clientes e gera segurança alimentar, segurança no propósito. Então isso tudo são pequenos detalhes que a gente consegue ter evidências. E aí, quando o consumidor percebe essas evidências, ele começa a gerar o princípio da lealdade e da recompra, né? Então pensem em quem que vai gerar. Eu trouxe um exemplo, a nossa empresa ela já vem aí junto com o Sebrae, junto com outras entidades, né, trabalhando a questão da estratégia colaborativa, né, que é o social marketing. Esse é um exemplo de uma sorveteria, né, onde 90% dos ingredientes delas são adquiridos no noroeste dos Estados Unidos, ou seja, no Pacífico, né, e adquirido direto de fazendeiro. Essa aí é uma foto da época da safra esqueci o nome aqui, da cereja, né, onde os próprios funcionários vão fazer a colheita e fazem o sorvete com base nessas frutas que eles mesmos coletam e distribuem na sociedade. Tudo isso para quê? Para que os dólares que fiquem, né, na economia local, não saindo da região de Seattle para outras regiões dos Estados Unidos. Então eu acredito que essa tendência, né, de seja leal e compre local, né, que é esse selo aqui, ó, seja uma forte evidência do que vai acontecer daqui para frente. E a última é a questão da digitalização. Todo mundo fala em inteligência artificial, big data, tecnologia, mas eu queria trazer algumas coisas que me chamam a atenção. Eu falei um pouco desse empreendedor, né, que vai ter que enxergar esses horizontes.
E aí, o que seria enxergar esses horizontes de uma forma mais simples? Eu vou correr um pouco por causa do tempo, né? É aprimorar o que já está funcionando, né? Eu acho que o importante agora é simplesmente ter iniciativas para excelência operacional. Não adianta pensar, não adianta imaginar, tem que agir, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, temos que gerar caixa para manter a empresa funcionando num curto espaço de tempo. Pegar empréstimos, aí cada um vai ter o propósito deles. E o olho no peixe, outro lugar. O que seria isso? Rever todos os macros processos, de forma ágil, gerando estoque e logística, mas principalmente cuidando do capital de giro e fluxo de caixa. Seja também no ambiente on ou offline. Então, hoje, querendo ou não, vocês vão ter que entender o seu estoque. Quem não tem o estoque apurado, ter ele mais contabilizado possível, né? Entender qual é a demanda atual e verificar os dias de estoque para poder fazer compras e aquilo que tiver muito estoque, normalmente fazer queima para fazer caixa, né? A logística de entrega, ou seja, a questão do tempo, vamos ficar aí 30, 60, 90 dias parado, então existe uma demanda reprimida que vai vir e a logística de entrega, distribuição vai ser um diferencial competitivo. Cuidado com o capital de giro, né? Então saiba negociar a questão do prazo, negociar com seus fornecedores, né, com seus clientes, porque isso vai fazer a diferença, tá? E por fim, a questão do fluxo de caixa, né? Que isso vai fazer toda a diferença na sobrevida das empresas após o Covid-19, né? O segundo horizonte que o empresário vai ter que entender, né, é o método de avaliar o novo portfólio, né? Ou seja, quem está no online somente vai ter que pensar o offline, quem está no offline vai ter que pensar o online, e por que não novos produtos, diante das novas necessidades que vão surgir. Então, é estar atento a isso, ou seja, não só ficar preocupado com o curto prazo, mas dedicar aí 1, 2, 5% em como preparar esse novo portfólio, né? E o terceiro, deixa eu só retornar aqui, desculpa, voltando aqui à questão do desenvolvimento do portfólio, né? Eu acho que uma frase que sempre me chamou a atenção, desde a minha época de adolescente, foi sempre voltar à base. E nesse momento, os instintos humanos vão estar na base. Então, se você que é empreendedor, que já tem um empresário, já tem a sua equipe, já tem o seu negócio, volte à base. Tenta entender quando foi o momento que você iniciou a sua trajetória de abrir o seu negócio, né? Ali vão estar dicas essenciais para que você possa, nesse momento, trazer esse instinto novamente e isso fazer com que você possa captar os sinais e transformá-los em ações de forma mais efetiva. E a terceiro horizonte que esse empreendedor também vai ter que enxergar é as novas tecnologias. São os novos modelos de negócio e entender para onde o seu negócio está indo, para onde o seu mercado está indo. Então, quer dizer, não adianta só ter o olho no curto, né, no curto prazo, nós vamos ter que ter no médio e longo prazo. E o empreendedor de sucesso, ele vai ter que saber dedicar ou investir o tempo dele nesses três horizontes de uma forma bem efetiva. E no espaço curto de tempo, né? E é o tempo que essas soluções tecnológicas vão ter que trabalhar, né? Querendo ou não, após a virada também do Covid-19, a grande preocupação vai ser a redução do tempo do cliente. O cliente vai ter que fazer uma série de coisas que ele precisa fazer com o menor tempo possível. Isso vai instigar as empresas a terem agilidade em diversas partes, desde a venda até a entrega do produto ou serviço. E principalmente na redução do custo operacional. Eu acho que uma solução tecnológica que não reduz o tempo do cliente e que não reduz o custo operacional, nesse momento ela vai ser colocada em segunda ordem, né? Então, o que a gente tem que fazer? Agilizar a gestão do pedido, agilizar os meios de pagamento e o conhecimento do shopper, entender o que o cliente faz. E aí tem três imagens aqui, né? A imagem trazendo esses portais onde os clientes fazem o pedido, hoje é muito utilizado no McDonald's, né? As questões dos meios de pagamento, aí já chegando até no mobile, eu acho que é um grande momento de investir isso na loja física e principalmente no e-commerce, que isso já é usual, e também das compras sem caixa, né? Utilizando instrumentos, né, tecnologia, onde a pessoa possa comprar e trabalhar. Sabemos que alguns supermercados isso vai ser difícil, porque a cadeia ainda não trabalha com radiofrequência, RFID ou outros instrumentos, mas sabemos que diversos segmentos já é possível, principalmente o varejo de moda, o varejo de valor agregado aí, com produtos acima de 30, 40, 50 reais, eles tendem a ser mais acessíveis a essas tecnologias.
Então, o desconto é a arte da omissão. E aí eu queria finalizar agora, passando que segredo que é esse e que omissão é essa, né? E aí resumo de uma forma simples. Investir nas pessoas, que a gente já comentou, ter processos ágeis e tecnologias são pilares fundamentais para a eficiência operacional. Ou seja, reduzir custos operacionais e promover o menor preço possível ao cliente. Então, de forma mais simples, o que era a omissão que a gente tanto debateu? Ter o menor custo possível para conseguir repassar essa eficiência operacional ao preço. Se você conseguir fechar essa equação, com certeza você vai ter um processo ágil, você vai ter pessoas engajadas, felizes e motivadas para vender, e uma tecnologia que te ajuda a transformar toda eficiência em preço. E com certeza isso vai ser a base do sucesso do seu negócio após o Covid-2019. E aí algumas palavras, algumas frases que eu gosto muito e que eu acho que pode gerar insight em vocês. Agora é hora de fazer o cliente perceber o valor e não agregar valor. Eu vejo muita gente falar em agregação de valor, eu acho que o momento é de fazer com que o cliente perceba, porque a agregação de valor todo mundo rejeita. O índice de rejeição para produtos de agregação de valor em momento de crise é muito forte. Segundo, é hora de cuidar do corpo e da alma. Então, tire esse momento de confinamento, de quarentena, cuide do corpo, da alma, faça reflexões, converse com a família, invista esse tempo em você, leiam livros que estavam parados na estante, comece a investir, porque depois que voltar ao mercado, vocês não vão ter esse tempo mais. Então, pare de ouvir coisas que não levam a lugar nenhum e comece a buscar realmente insights que possam fazer diferença quando o mercado voltar. Quando a economia abrir, precisamos saber para onde ir e principalmente o que fazer. Né? Então, gente, esse é o que eu queria comentar com vocês. Né? Essa é uma foto nossa também visitando um pouco das áreas mais inóspitas do nosso planeta, né? Onde tudo que a gente quer depois é voltar a navegar em mares calmos. Né? Então, essa aí é minha esposa, e eu convido todo mundo aí também, se tiver oportunidade, a conquistar o seu espaço, conquistar os seus sonhos através do que a gente quer, que é sabe fazer, que é trabalhar, gerar soluções e fazer com que os clientes gostem cada vez mais do nosso trabalho. Obrigado, Gabriel, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que participaram e tiveram a oportunidade desses 45 minutos aqui para junto, e me abro agora à disposição para a gente poder discutir, conversar o que for necessário aí, eu puder responder e souber responder também. Muito bom, Vanucci. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser enviar, pode enviar no chat que eu vou fazer a leitura para o Gustavo. Vanucci, eu vou começar com uma pergunta que eu achei bem interessante, como você amarrou nesse final da palestra, sobre pessoas, processos e tecnologia. Né? A gente tem que ter essa tríade para conseguir ter boa execução, atingir os resultados. Isso independente da empresa, né? São todas empresas, seja varejo ou não, a gente sempre tem presente. Pessoas realizam processos com a ajuda de tecnologia. Você falou muito de pessoas também, falou de processo, falou um pouco de tecnologia. Nesse momento que nós estamos vivendo, qual que você acha que o varejista deve tomar um cuidado maior desses 3 pontos? Gabriel, aí vai depender muito da maturidade de cada empresa. Né? Eu tive fazendo uma visita no varejo há um mês atrás, por exemplo, numa loja de material de construção que não tinha um software. A pessoa fazia, o empresário fazia o pedido juntando papel e pegando as faltas na mão. Então, eu acho que a maturidade, acho que nessa sala aqui, eu acredito que a gente tenha gente mais, como é que eu posso dizer, uma maturidade maior em relação a esse tipo de negócio, mas a grande realidade do brasileiro ainda é a tecnologia ser bem inferior do que já existe disponível aí, por questão de alguns paradigmas de pagamento de imposto, organização, investimento. Mas, assim, eu acho que nesse primeiro momento, pessoas. Eu acho que se a gente conseguir engajar as pessoas no nosso propósito, aproveitar esse momento para reunir elas, transferir aquilo que a gente acredita, aquilo que é a essência da empresa, né, para a qual ela trabalha, eu acho que a gente vai conseguir trazer uma energia positiva e fazer com que esses funcionários, esses colaboradores, engajem o propósito, que vai ter que ser um novo propósito, uma nova forma de enxergar. Porque nesse momento você vai precisar de todos esses braços. Senão, legal.
Então, aproveitando nesse ponto, o Alexandre fez uma pergunta que acho que tem tudo a ver. Como as pessoas poderão ser valorizadas no varejo, que acho que é o que você estava falando aí. Uhum. Eu vou ser bastante sincero, nesse primeiro momento na retomada, é garantir o que eu falei, que são as necessidades básicas, né? As fisiológicas e sociais. Então, garantir alimentação, garantir cesta básica, garantir saúde, garantir segurança do lar, que a pessoa possa ir e vir com segurança, ou seja, fazer com que o trabalho seja um motivo, uma experiência positiva, e não uma experiência negativa. Que ele acorde cedo com tesão, com vontade de trabalhar, né? Porque vai ter muito mais força trazendo ele para outro espaço do que realmente projetando. Então, investir em pessoas e satisfazer as necessidades básicas, para mim, é prioritário. E eu acho que a dica que eu vi na Amazon, eu acho que eu volto a falar dela, eu coloquei não porque é da Amazon, né? Porque eu acredito, a ArcelorMittal já usa ela aqui no Brasil, por exemplo. Eu acho que a gente valorizar em 10, 15% o salário dessas pessoas, através da produtividade, de forma que a empresa não precise contratar mais pessoas, que a empresa possa se mobilizar, né? Colocar pessoas em outras funções, e esse profissional assumir um papel dentro da organização, através desse salário, desse engajamento. E aí promovendo essa questão de premiação através de produtividade, qualidade do serviço e saúde. Muito bacana. Acho que esse ponto que você comentou, né, a questão do básico, a segurança de ir e vir, acho que é muito relevante nesse momento. A gente, aqui na Avanço, apesar de não ter a obrigatoriedade de, né, estar fechado, a gente tomou a decisão de levar 95% da operação para home office, justamente para preservar, conseguir também contribuir para que as pessoas não tenham, se pode trabalhar de casa, elas vão ficar mais, vamos dizer, seguras, que assim seja. Acho que é uma questão de responsabilidade, muito legal. Só aproveitando o que você acabou de falar, eu acho que essa questão do home office, para quem é do administrativo, para quem é do meio, né, de todas as organizações, eu acho que vai ser uma quebra de paradigma muito grande e é uma oportunidade que a gente tem de colocar em prática o que muitas vezes ficava na discussão. A gente até estava conversando um pouco mais cedo sobre isso. Eu acho que esse Covid ele vai trazer situações, né, que a gente vai ter que realmente repensar a nossa essência, a nossa forma de trabalhar e acreditar que é possível, que existem soluções para tudo. A gente precisa ter um pouco de criatividade, um pouco de crença, e é nesses momentos que a gente chega no limite mínimo, né, que a gente realmente toma alguma ação de eficiência, porque não tem outra maneira. E acaba que a gente vê que era possível, a gente tinha um medo de acontecer errado, e esse medo, nesse momento, ele não pode existir. Isso é verdade. A gente estava comentando há pouco, pessoal, acho que vale a pena, assim, dessa mudança de paradigma e como que as coisas, às vezes, realmente a gente precisa de um empurrão para mudar, e isso talvez seja um dos legados dessa crise que a gente está passando, né? Algumas operações a gente achava que tem que ter a presença por causa de comunicação pessoal, e a gente vê que é possível, sim, realizar um bom trabalho, ter produtividade, utilizando tecnologia, que foi o que você comentou, novas ferramentas. Hoje a gente tem o Slack, né, que é uma ferramenta de comunicação corporativa muito eficiente, tem o WhatsApp, tem o Hangouts do Google, né, tem um webinar aqui, mas a gente tem feito muito isso. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, Gustavo. Claro. Ainda nesse tema sobre pessoas, que depois ainda tem umas outras perguntas ali, você comentou muito sobre, na sua visão, de realmente termos remuneração variável, né, de acordo com o desempenho, para motivar mais. A Delaine Souza fez um comentário: como posso motivar uma equipe de vendedores que tem como renda exclusivamente comissões? Acredito que ela esteja perguntando nesse momento, né? Não sei, assim... Eu vou dar uma opinião aqui, uma opinião minha, peço desculpa, porque não existe um embasamento científico porque eu vou falar, mas é um sentimento meu. São quase 30 anos atuando ou diretamente como vendedor. Fui vendedor de shopping center, fui supervisor, fui gerente de loja, depois fui vendedor de campo, de sorvete. Já rodei tanto mercado interno como externo de vendas. Eu não gosto muito da comissão, mas sei que é um mal necessário para a maioria das empresas, para a questão de medir o esforço dos seus colaboradores. Mas eu acho que se já existe uma empresa que tem a comissão, eu acho que também que a premiação
Só para você ter uma noção, em 1994, eu era gerente da Bill Bros, que era uma rede que tinha na época, Pé da Atleta, Chocolate Bill Bros, e na época a gente já recebia prêmio incentivo para poder atender. Então, por exemplo, se eu tinha uma taxa de conversão de 4 itens por pedido, por fatura, se eu tenho um valor médio, um ticket médio, tudo isso nesse momento pode ser, porque a partir do momento que você tem mais itens por nota fiscal, quanto maior o ticket médio, quanto maior a frequência desse cliente no ponto de venda, isso faz com que a empresa venda mais. Então, quer dizer, estimular isso aí, mas de forma que, se deve ficar muito claro, não é forçar o cliente a comprar, e sim captar a necessidade dele e saber usar isso de forma produtiva e premiar essa capacidade deles. Eu acho que isso é uma forma simples, vai instigar todo mundo a conhecer os produtos que tem na loja, a entender a necessidade de compra, né? Então, a partir do momento que pegar o pessoal de vestuário, por exemplo, na minha época, eu fazia muita pergunta: você quer comprar um blazer? Para quê? Se a pessoa quer comprar para trabalho, é um tipo de blazer. Se ele quer comprar para um casamento, é outro tipo de blazer completamente diferente. Ainda mais se o casamento é dele ou da família, de alguém muito próximo, que ele é padrinho, por exemplo. E aí sim vender o sapato, a meia, a calça, outros itens, que vai fazer com que naquele momento ele se sinta mais confortável. Então eu acho que isso que é o momento, é saber captar esses sinais, essas necessidades, esses desejos e transformar isso em venda, de forma que ele se sinta feliz e que ele ache que saiu vencedor. E de uma outra forma, esse vendedor se sinta motivado, sabendo que ele vai ser recompensado por esse trabalho, por essa excelência. Não, bacana. Mudando um pouco de assunto e fazendo uma última pergunta, Vanucci, o Palhares fez uma pergunta assim, né? Vanucci, na sua fala, chegou o momento, na sua fala, chegou o momento do cliente perceber valor. Como o conhecimento mais profundo dos clientes, né, dos shoppers, pode ajudar nosso varejo? Interessante, só ontem a gente teve, para quem não viu, um webinar sobre gestão de clientes, né? A gente falou muito dessa importância e vamos passar a palavra para o Vanucci e também passar a visão dele. Se você concorda com isso, tem que entender melhor o cliente, como fazer isso, Vanucci. Eu posso falar com você o seguinte, é conversando com ele. Hoje as ferramentas de tecnologia, as mídias sociais, fazer o que nós estamos fazendo agora. Eu tenho um ouvinte que está sendo intermediado por você, que faça uma pergunta, eu tenho que atender essa necessidade dele. Eu acho que essa agilidade, esse propósito, é o que vai fazer essas tecnologias funcionarem em prol desse cliente. Então, hoje, é aquilo que eu falei, conhecer a frequência. Então, particularmente, todo mundo tem que ter um cartão de fidelidade, uma forma de saber as vezes que o cliente vem na loja, a frequência, os horários, entender os micro momentos que ele compra, né? Para que a gente possa estabelecer um relacionamento mais usual. Eu brinco que a maioria das empresas que existem hoje de fidelidade, eu não gosto muito desse tema, porque fidelidade é você ser fiel a uma única pessoa, a uma única empresa. Eu gosto mais do termo lealdade, aonde você vai em outras empresas concorrentes, mas você é leal a uma marca, leal àquela empresa por algum princípio que ela tenha. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar a lealdade e esse cliente percebe, começa a ter maior frequência, e maior visita e maior ticket médio, é porque começou a dar resultado. Então, eu acho que hoje, pensar um pouco no funil de vendas, é você conseguir ter o maior número de clientes registrados, entender o maior número de clientes que movimenta a sua empresa, né? E aí sim, começar a propor, a ser ativo nessa conversa com ele. Né? Entender, pegando o supermercado, por exemplo, qual que é o café da manhã dele. Né? Então, fazer com que ele não precise comprar muita coisa, que ele possa visitar a loja mais vezes, que vai ter um produto fresco para ele. Como é que ele almoça, como é que ele, se ele utiliza rotisserie ou não. Isso fazer com que, lembrei aqui, por exemplo, agora dessas visitas que a gente fez no Euroshop, o que mais me chamou a atenção foi os grandes players de varejo europeu trabalhando as lojas de vizinhança pequenas, aquelas que atendem demanda de imediato, rotisseria, produto de consumo imediato, que é o consumo fora do lar. Né? Então, quer dizer, hoje o supermercado está investindo tanto em consumo dentro do lar, como em consumo fora do lar. E acaba que você consegue ter a receita dessas duas grandes economias do setor alimentício. E é essa busca, esse propósito que vai fazer com que os clientes voltem à sua empresa, ou seja, que você consiga mapear o dia a dia deles,
os hábitos e costumes deles, mas principalmente os micromomentos que levam eles até a sua loja. Bacana. Vanucci, vamos, a gente já está chegando perto de 1 hora, que é o nosso tempo aqui até para liberar a turma para trabalhar. Gostaria que você fizesse as considerações finais para depois finalizar. Vou até voltar para a sua apresentação aqui, que tinha um último slide, né? Não, perfeito. Eu acho o seguinte, Gabriel, eu acho que assim, a gente tem que começar a refletir algumas coisas que são as vitórias, né? Eu acho que a gente tem que começar a entender que não é só de esforço, trabalho. Desde que eu fiz mestrado em 2013, basicamente nos finais de semana foi estudando, trabalhando, raríssimos foram momentos com a família, com os amigos, né? E eu acho que é o momento da gente refletir um pouco dessa velocidade. Será que valeu a pena ter toda essa velocidade desses 5 anos para chegar um momento que a gente precisa agora entender que não precisava de tudo isso, né? Que sensação que é essa que faz a gente trabalhar 14, 15, 16 horas por dia para poder atender uma necessidade, uma sobrevivência ali, e de repente, se todo mundo começar a compartilhar, começar a trabalhar de forma com um propósito comum, mas de forma mais colaborativa, mais cooperativa, né? Isso aí, trabalhando um pouco isso, eu acho que no final todos vão ganhar com isso, né? Aqui eu não estou defendendo nem direita nem esquerda, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, é entender que, por exemplo, a Alemanha, quando teve a Guerra Mundial, ela foi reconstruída com mulheres, né? Então acaba que os valores hoje da Alemanha como um todo, ele é muito fundamentado nessa questão da mulher, dos valores de família, de entender um pouco esses princípios. E eu acho que é muito bom nesse momento, né, aproveitando a quarentena, após esse confinamento, que a gente possa resgatar esses valores e colocar eles em práticas. E principalmente, entendendo que nossos funcionários, que os nossos clientes, nossos parceiros também são humanos, né? E que eles precisam de estar... a gente tem que saber que é permitido errar. A gente tem que assumir o erro e ser entendido como erro, mas que a gente vai corrigir o erro. E não ter medo, não buscar mentiras, não buscar... Eu acho que hoje a gente tem que entender esse lado humano e que esse Covid traga esse aprendizado para todo mundo, que hoje todos somos humanos. Então, que a tecnologia vai vir, que todo o processo, essas novidades que vão chegar e vão vir para ajudar, para somar, mas que a preocupação, no fundo, tem que ser do ser humano. E aí, como último exemplo, que vem na minha cabeça aqui também, eu lembrei aqui da Amazon, que foi uma grande experiência. A Amazon, por exemplo, ela tem pessoas trabalhando uma do lado da outra, com 18 e 70 anos de idade. Então, assim, como é que você coloca 2 pessoas com alta performance, com qualidade, com produtividade, com idades diferentes? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que acordar para esse momento. E o segundo momento, a Amazon, por exemplo, ela quer investir em tecnologias onde hoje ela depende do ser humano, por exemplo, andar 1 quilômetro dentro de distribuição. Tudo que vai ter um esforço humano que pode ser substituído por máquinas, por tecnologia, eles estão investindo pesquisa em cima disso. Não para substituir o ser humano, mas para deixar o ser humano com melhor qualidade de vida e isso refletir em saúde, fazer com que ele falte menos, com que ele engaje mais, com que ele tenha um princípio de saúde além do trabalho. Então, eu acho que essas seriam as dicas que eu posso passar para o grupo aí, como reflexão para todo mundo aí dentro da sua empresa, dentro do seu ecossistema de trabalho. Bom demais. Vanucci, muito obrigado pelo seu tempo, pela apresentação, pelo seu conhecimento. Você é uma pessoa que sempre gostou muito de compartilhar o conhecimento de uma forma muito, vamos dizer, bem disposta, né? Sempre aberta. Isso é muito legal. Gostaria de agradecer, não só pessoalmente, mas em nome do Infovarejo também, das pessoas aqui que já mandaram vários agradecimentos. Agradecer também a cada um, a gente teve mais de 60 pessoas participando, pelo tempo de todo mundo, e deixar um convite. Amanhã a gente tem mais um webinar, o último dessa semana, que é o Varejo Omnichannel e o Futuro do E-Commerce no Brasil, com Kleber Dameros. Nós vamos falar, basicamente, focar mais na parte do e-commerce, né, os movimentos, agora com o Covid, o que está acontecendo. E a gente encerra nossa semana de webinars. Muito obrigado, mais uma vez, Gustavo, muito obrigado, até a próxima,
E até amanhã, pessoal. Até mais. Eu que agradeço, sucesso aí e que venha rápido essa retomada de mercado aí. Muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade de todos aí. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.